Desses 58 bilhões de reais sob gestão, 27 bilhões de reais é da área de crédito. E como você mesmo falou, você se juntou em 2022, então a área de crédito tem quase 3 anos, acho que é pouco menos de 3 anos que vocês estão fazendo crédito na Absolute. Isso. Como que vocês conseguiram ir de 0 para 27 bilhões em crédito? Olhando para trás agora, você fica tranquilo, né? Acho que o primeiro de tudo foi a conversa que a gente teve no início, né, de definir o business plan, né, assim, de ter a liberdade de montar a área, de contratar as pessoas e também tomar uma decisão desde o início de que a gente não dependeria dos fundos multimercado. Então a gente acabou crescendo independente dos fundos da casa, né? Obviamente você tem muita sinergia, você tem muita troca de informação, é super importante estar dentro da Absolute, ajuda bastante, demasiadamente, mas a gente acabou crescendo, né, separado. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de fundo, né, que a gente chama, são os fundos mais conservadores, né, que é o nosso D1, a Previdência, o Atenas Prev e o Creta, né, que acaba sendo o D30. E esses fundos aqui, assim, o grande objetivo que a gente tem neles é ser resilientes, né, serem consistentes ao longo do tempo, não precisam ser o melhor fundo da indústria, mas eles precisam ser sempre os fundos que não trazem surpresa para o investidor. Um segundo grupo de fundos que a gente, e aí eu estou olhando mais retornos mais altos, né, que a gente inclusive pode fazer offshore, então fundos, digamos assim, com uma concentração maior em cada nome de crédito, então você tendo uma seleção, né, e tomando mais risco não só, né, de você ter um pouco um percentual maior no final do dia, né? Então basicamente está falando do Delphos Prev e do Olímpia e o grupo todo de debênture incentivada que acaba sendo hoje, né, as queridinhas do mercado, dado o nível de taxa de juros que a gente tem e a consequente benefício fiscal que você tem. Então a gente basicamente tem 4 fundos. A gente começou com um fundo redeado em CDI, né? O fundo acabou crescendo muito rápido. Criamos um outro fundo que basicamente é a mesma estratégia do redeado em CDI, mais um offshore, né? Então isso também ajuda muito no mercado de hoje, por exemplo, que a gente tem os spreads mais apertados. Você tem sempre uma opção adicional, né, de você conseguir um retorno, né, lá fora, né? A gente tem um fundo em PCA, que é outro fundo que hoje que a gente acha que é maravilhoso. A gente acha até que o IPCA está muito bom, né, porque você está olhando ali para o IMAB 5 praticamente com carrego muito próximo de 9, né, IPCA mais 9. E a gente tem um último fundo, que é um fundo que combina, né, a estratégia, né, do Hidra CDI mais um risco renda fixa ativo no mercado. Então, procuramos fazer uma grade relativamente simples, né, e que as pessoas entendam que cada produto, qual é a proposta de cada produto. Eu acho que aí está um pouco também da questão do como é que a gente teve sucesso, né, de você estar entregando com consistência. E aí o início nosso foi difícil, não foi um início fácil, porque 3 meses a gente começou, na realidade, na virada do primeiro e do segundo turno da eleição, de 22, né? Logo depois da eleição, a gente, no meio de janeiro, a gente teve o evento de Americanas. A gente logo depois teve um outro evento que eu acho que o pessoal acabou não levando muito em consideração, que eu acho que foi super importante, que foi aquele evento da marcação a mercado dos títulos, Sim. né? E aí ali Aí foi um susto para muitos investidores que não estavam acostumados com isso, eu eu, imagino. eu acho que na realidade ninguém, eu acho que nem percebeu, né? Porque começou a ter, como muitos dos papéis vieram da pandemia, né? Que você tinha ali taxa de baixa de IPCA, IPCA mais 3, e ali já estava em IPCA mais 6,5, foi uma pancada, só que muitas vezes o pessoal não entendeu nem de onde é que veio, né? E no início de fevereiro veio a questão toda da Light. Então você pegou ali, foi uma confusão só. Os spreads abriram bastante, né, que deram uma oportunidade boa de retorno para 23. E agora, por outro lado, ninguém captou nada em 23, né? Você foi captar no final do ano e depois a gente acabou conseguindo ter um ano de 24 e 25 em termos de captação maravilhoso. Ô Paulo, vocês misturam estratégias nesses fundos, LCA, LCI, como que vocês fazem? Vocês só investem em crédito high grade ou vocês também misturam isso, o É, risco? basicamente, a gente só investe em credit high grade. O que a gente compra, né, no final do dia? Título público, né, que acaba sendo grande parte ali do caixa dos fundos. A gente compra título bancário. A gente preponderantemente vai comprar a letra financeira, dado que o risco até
na letra financeira sênior, o CDB é o mesmo, mas LEF não tem o fundo garantidor, então acaba pagando mais. A gente compra debêntures, e aí essas debêntures podem ser incentivadas ou não. E a gente compra também FDIC, na sua maioria das vezes vai ser FDIC sênior. Tá? E a gente tem também a parcela de fundos lá fora, né? Uma parcela que a gente acaba comprando muito bond de América Latina, principalmente. Aí são bondes de empresas mesmo, vocês não entram no tesouro. Bonds Do de Treasuries. Treasury, às vezes, também, a gente pode entrar. A gente consegue, por exemplo, fazer uma coisa que é simples e comprar Itaú lá fora em vez de comprar aqui. Então, você consegue fazer essa arbitragem até do que tem spread maior. E lá fora você consegue fazer outra coisa que é interessante, você consegue fazer short, né? Então, você consegue fazer algumas estratégias até de proteção da carteira, você consegue operar o próprio CDS, né? Por exemplo, de high yield, né? Se você está olhando fazer algumas apostas, entre aspas, até na questão de proteção da carteira mesmo, né? O spread até muito já fechou muito, daqui não vai passar. E até algumas posições também dessa de carteira, por exemplo, que não precisa nem ser direcional, né? A gente pode comprar, dando um exemplo aqui, compra Itaú, vende Bradesco, faz meio que um long short também de crédito, ou seja, não precisa ser só direcional, que você acaba gerando alfa para o fundo, sem trazer também tanta volatilidade assim. Então esse é aquele book ali do offshore nosso. Ô Paulo, você citou o evento Americanas, que foi em 2023, que foi um evento que meio que travou o mercado de crédito privado no Brasil. Teve logo na sequência a Light, o pessoal fala menos, mas também foi um E evento... outros, né? E Outros, né? ainda, Mas esses são os dois maiores que as pessoas mais lembram, né? Fora a questão da marcação a mercado dos fundos. Mas se você observar o ano passado, estamos falando em 2024, teve uma festa de crédito privado. Uhum. Assim, muita gente investindo em crédito privado e muita captação de crédito privado. Os spreads bastante abertos também, o que justifica um pouco dessa captação, embora quem conhece o mercado de crédito privado fala assim, pô, quanto maior o spread, maior o risco também que eu estou correndo. Assim. Acabou essa festa do crédito privado em 2025? Ano passado a gente teve algumas conjunções ali que ajudaram bem a captação. Primeiro, você veio do ano de 23 com os spreads bastante elevados, dado ali o que tinha acontecido com o americano, Light, que a gente falou. E também houve uma alteração no início do ano passado, não sei se todo mundo recorda, que foi a história da diminuição do lastro das LCAs e LCIs. É verdade, teve esse outro evento ainda por cima. Que aí você trouxe também... que aí você começou a fazer o quê? Você teve um fechamento de taxa muito grande de debênture incentivada, foi quase 50 bips num dia, né? E aí também o que acaba acontecendo quando você olha com o spread alto fechando, e então você tinha um histórico maravilhoso de 12 meses, né? Pós-americanas, pós-light, tudo mais. Então você teve essa conjunção, e aí o pessoal acaba colocando também que, infelizmente, muita gente acaba colocando no fundo, olhando rentabilidade passada, né? Então a gente teve até, olhando, os fundos D1 estavam rendendo 120 do CDI. Né? Os fundos de debênture incentivados dando 140, 150 do CDI. Coisas que, com certeza, dificilmente vão se repetir no cenário que a gente está hoje para frente. Né? E aí trouxe muita gente para dentro do mercado. E junto disso também, na medida que o CDI foi subindo, o que acabou acontecendo? Muita gente que tinha perdido dinheiro falou, poxa, a 15 eu não quero tomar risco. Né? E acabou colocando muito dinheiro para crédito também. E aí uma tendência que a gente tem é que à medida que a taxa de juros sobe, né, aí você aumenta a demanda por esses ativos, é natural que o spread de crédito venha a fechar. Né? E aí você colocou bem, assim, os spreads de crédito realmente fecharam muito. E o que a gente vê muito, quando você olha até fluxo da onde que foi o dinheiro, que grande parte desse dinheiro do crédito foi para os fundos muito líquidos. Então, quando você fala bancário, o bancário realmente está muito fechado. E está fechado por quê? Porque você tem hoje, né, uma situação de uma demanda muito grande por parte do gestor, dos gestores, até dos investidores, que não querem volatilidade, né? Então compram até um CDB, e quando você vai olhar CDB a 15, está dando mais de 1% ao mês, né? O cliente está satisfeito com ali sem necessariamente ter que correr para outros ativos. Então esses ativos acabam sendo muito demandados, e os spreads, do lado desse ponto de vista dos bancos captando ali sem parar. Por outro lado, com taxa de juro alta, você tem um aumento até, uma diminuição ali do empréstimo, dado o aumento da inadimplência, os bancos não estão com tanto apetite assim para esses spreads voltarem a abrir no curto prazo. Né? Está fechado agora. Está bem fechado.
Os bancos continuam emitindo, mas naquela... Assim, tem muitos bancos até que assim, você pega, depois de 3 anos, é 100% CDI. Você tem alguma taxa ali no meio do caminho, no meio, né, 2 a 5 anos, por exemplo, e aí que ele até quer captar alguma coisa. Às vezes, com menos de 2 anos, é 100% CDI, acima de 5 anos, 100% CDI, que claramente ele está falando, se quiser botar o dinheiro aqui, põe, que eu vou pegar aqui e botar no título público, numa LFT. E a gente está passando, de novo, por um momento novo no mercado, que é a questão da tributação dos títulos incentivados. Qual que é o impacto que isso vai ter no mercado? Tem seus fundos, seus ativos que acabam sendo vencedores, digamos assim, perdedores. Acho que o debênture incentivado acaba sendo um dos grandes, os isentos, de uma forma geral, acaba não sendo tão prejudicados, porque basicamente o governo tomou a decisão de tudo que você comprar em 2025 ainda, ele fica isento até o vencimento. E aí, obviamente, aqueles títulos que são mais longos têm um benefício maior do que os títulos que são mais curtos. E os fundos, né, pelo entendimento que a gente tem, os fundos não teriam vencimento, basicamente você manteria essa isenção que você tem até basicamente o resgate, né, pelo menos nos fundos abertos. E então acabam sendo fundos que teriam esse benefício por bastante tempo, né? E a gente, a partir de 2026, aí você teria, né, os títulos que forem emitidos em 26 ou as alocações de fundo estariam sendo tributadas, né, a 5%. Outra alteração que teve, né, basicamente foi que você deixa de ter aquela tabela regressiva, né, que hoje é de 22,5 para 15, vira tudo 17,5. E aí o Come Cotas também acaba sendo um Come Cotas maior do que antes. Então, aquela parcela que você tem do Come Cotas fica mais cara, né? Ou seja, a gente não sente muito às vezes, mas a rentabilidade do cliente no longo prazo acaba diminuindo.